Olá, um bom dia para você. A Comissão de Relações Exteriores discutiu nesta segunda-feira os movimentos políticos na Europa. De acordo com os debatedores, separatistas e nacionalistas europeus indicam um descontentamento com o atual modelo. O populismo, as atitudes separatistas e o nacionalismo na Europa indicam o continente caminha para um novo modelo e coloca em xeque os interesses do Ocidente. A afirmação foi feita pelo professor Leonardo Trevisan durante a audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Nós podemos estar assistindo hoje à superação, à ultrapassagem do Atlântico Norte como o eixo, foi por isso que eu falei da noção de aliança, da noção de interesse do Ocidente, sendo substituído por um outro mar. O Pacífico Sul talvez seja hoje, decididamente, o cenário em que ultrapassa o velho continente. Já o professor Mário Drummond explicou por que a Corte Espanhola não reconheceu o referendo realizado no ano passado sobre a independência da Catalunha, comunidade autônoma da Espanha, situada no nordeste do país. A Espanha, embora não seja uma federação como a brasileira, é um país que possui as chamadas comunidades autônomas, que gozam de elevadíssimo grau de autonomia. O que significa isso em termos práticos? Que a Catalunha, o País Basco, Navarra, Madrid, Andaluzia, Múrcia, Astúrias, Galícia, enfim, todas as regiões espanholas possuem um elevado grau de autonomia. O que, obviamente, não significa que essa autonomia possa ser transformada numa soberania. Ele destacou a importância da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal discutir esses movimentos internacionais. É sempre relevante discutir a América Latina, como é relevante discutir a África, enfim. A comissão, me parece, acerta quando coloca em pauta a questão europeia, justamente porque existem muitas coisas acontecendo nesse momento no continente europeu. Exemplo mais grave do que acontece ou do que aconteceu foi a saída do Reino Unido do bloco. A comissão presidida pelo senador Fernando Collor volta a se reunir nesta quarta-feira para uma audiência do grupo Brasil-Marrocos. As votações no plenário nesta semana devem ser ligadas aos temas segurança pública, reformas microeconômicas e sustentabilidade. 3 projetos que estão na ordem do dia tratam da preservação da água. Um deles obriga a instalação de torneiras com dispositivo de vedação automática em todos os banheiros de uso coletivo. Outro determina que seja aplicado dinheiro em obras para melhoria da quantidade e qualidade dos recursos hídricos dos rios. E o Senado se alinha a uma grande discussão sobre o tema, que acontece também nesta semana em Brasília, o 8º Fórum Mundial da Água. De cada 100 litros d'água tratados no Brasil, 37 não chegam até as pessoas, são desperdiçados. E custa muito caro isso, porque nós ainda temos a insegurança hídrica. Muitas pessoas, perto de 40 milhões de pessoas no Brasil, que não têm água plenamente. Então, esses projetos tratam do reuso ou do correto aproveitamento da água. Outro projeto sobre sustentabilidade na ordem do dia estabelece várias orientações de política urbana para construções, como a implantação de telhados verdes e de sistemas de aproveitamento de energia solar, águas pluviais e reutilização da água. O teto verde nos organismos públicos, nos ministérios, nos ambientes onde postos de saúde, escolas públicas, para dar o exemplo adequado de um bom aproveitamento das energias, do potencial energético que o Brasil possui. Também está na pauta o projeto que inclui algumas atividades no Simples Nacional, como o trabalho dos representantes comerciais. Os representantes comerciais não deixam de ter o direito de estar também no Simples, Porque às vezes a empresa dele é ele, o carro dele, e viajando pelo país todo como representação comercial. E fizeram esse apelo. E esse projeto, eu acho que ele faz justiça. Eles são, eu acho que, o único setor de micros, pequenos e pequenos mesmo, que não estão assegurados nesta legislação.
Os senadores ainda devem discutir 3 propostas de segurança pública. A que aumenta a punição para quem comete os chamados crimes de tocaia, a que restabelece o exame criminológico e a que acaba com benefícios processuais penais para jovens criminosos. Eu acho que o Congresso, o Senado, tem que seguir com a pauta, pensando as questões da violência contra a mulher, contra as minorias e em defesa de toda a sociedade brasileira, porque não pode ter separação. Nós temos que mudar a lei. O nosso Código Penal é dos anos 40. Uma pessoa que tira a vida de alguém no Brasil hoje, pega uma pena de até 8 anos, ele não vai para a cadeia. Está errado. A vida tem que ter algum valor e o Senado pode ajudar muito nisso. E a segurança pública no Brasil é o tema da audiência interativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Representantes de policiais, educadores e conselheiros da criança e do adolescente vão participar do debate. Nós queremos mostrar para a sociedade brasileira que é um equívoco essa campanha que existe por parte de alguns, achando que direitos humanos só defende preso. Direitos humanos defende você, né? Defende os seres humanos, criança, adulto, mulher, homem, não importa a religião, não importa a orientação sexual, não importa se é da segurança pública ou é alguém que cometeu um delito. Nós queremos que tudo seja investigado. Eu vejo o debate, por exemplo, da vereadora que foi cruelmente assassinada no Rio de Janeiro, né? Às vezes nas redes sociais vira uma guerra ideológica. Nós temos que estarmos todos juntos para descobrir quem matou. Seja quem for, vai ter que responder. Quem matou ela vai ter que responder. Enfim, o papel é esse. E esse é a segurança pública. Já na Comissão de Constituição e Justiça, prevista para daqui a pouco, às 9 horas, boa parte da pauta será de projetos que têm por objetivo promover os direitos das mulheres. Entre eles está uma proposta que flexibiliza a pena para gestantes e mães de crianças com até 12 anos de idade ou de pessoas com deficiência em casos de condenação pela Justiça ou prisão preventiva. A proposta da senadora Simone Tebet torna a lei uma decisão recente do Supremo que concedeu prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças de até 12 anos que estiverem presas preventivamente. Mas a proposta da senadora vai além e estende o benefício para as que já tiverem sido condenadas também. Pelo projeto, não podem se beneficiar dessa progressão de pena mulheres que tenham cometido crimes com violência, crimes contra os filhos ou dependentes e que tenham participado de organização criminosa. Também está na pauta projeto do senador Eumano Ferrer, que dá um prazo de até 5 dias para os profissionais da saúde denunciarem às autoridades casos de violência doméstica. E nesta terça-feira, os senadores vão fazer um debate sobre os direitos das mulheres e a Constituição de 1988. A audiência pública vai contar com a participação de representantes do Ministério Público e do Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação da Mulher e do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Confira agora o que está previsto para outras comissões do Senado nesta terça-feira. A Comissão de Infraestrutura tem reunião marcada para as 9 horas. O primeiro item na pauta é o projeto que determina a aplicação de percentual mínimo da CID Combustíveis em projetos que promovam transportes coletivos ou não motorizados. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, haverá audiência pública para debater inovação e competição, novos caminhos para a redução dos spreads bancários. A audiência também às 11 horas na Comissão de Agricultura. O tema lá é a importância dos insetos polinizadores para a agropecuária e os estudos recentes sobre o tema. Às 11h30, a Comissão de Educação faz reunião e deve examinar projeto que inclui entre as missões das escolas a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz. Também, às 11h30, a Comissão de Meio Ambiente tem reunião para examinar projetos. Um deles é o que retira a civicultura do rol de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Senadores criticam o troca-troca de legendas por deputados federais e estaduais sem qualquer tipo de punição. A chamada janela partidária, que começou no dia 8 de março, vai se estender até o dia 7 de abril. Pelo menos 10 parlamentares aqui no Congresso Nacional já mudaram de partido.
Pela lei eleitoral, a desfiliação de uma legenda sem perda de mandato só pode ocorrer nos casos de incorporação ou fusão de partidos, desvio no programa da agremiação ou grave discriminação pessoal. Mas em 2015, o Congresso Nacional incluiu nessa lista uma janela em anos eleitorais para deputados federais e estaduais. Contrário à brecha, o senador Antônio Anastasia avalia que a cláusula de barreira e o fim das coligações reduzirão o número de partidos e do troca-troca. Essa janela reflete a fragilidade partidária que ainda vive o Brasil. Nós temos um número excessivo de partidos, que somente uma reforma política mais profunda que nós defendemos poderá, a médio e longo prazo, reverter esse quadro, que me parece danoso ao Brasil. Há 40 anos, no PMDB, o senador Valdemir Moca avalia que a janela é uma questão de sobrevivência política para alguns parlamentares em tempos de financiamento público de campanha. Fica se criando brecha. Eu, para mim, respeito essas mudanças, não estou condenando ninguém, mas acho que, repito, é uma questão de espaço político e parlamentar que é exatamente um partido, talvez, aonde a chance de eleição seja maior. Apesar de ter passagens pelo PT e PDT, Cristóvão Buarque, hoje filiado ao PPS, defendeu um troca-troca generalizado de partidos após uma reforma eleitoral que reduza as atuais 35 legendas. Eu considero um absurdo. Mas eu há muitos anos defendo um janelão, que eu chamo de moratória partidária. 6 meses para criar-se novos partidos, consolidar alguns que aí estão, permitindo que quem quiser mude de partido ou crie partido. Eu defendo isso há muito tempo. Uma moratória partidária. Refundar os partidos. Nenhum desses que estão aí é um partido consolidado. Até o momento, mais de 10 deputados trocaram de legenda. O Democratas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o que teve o maior número de novas adesões, 4. Já o PMDB de Michel Temer registrou a maior quantidade de baixas, 3. E os presidentes das agremiações estão monitorando bem de perto esse troca-troca partidário. Isso porque o tamanho da bancada aqui na Câmara dos Deputados é um dos critérios utilizados para a distribuição de recursos dos fundos eleitoral e partidário em mais um pleito em que continuam proibidas as doações privadas de campanha. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, vai mostrar as mudanças no programa Farmácia Popular. O jornalista Márcio Maturana traz mais detalhes sobre o assunto. 25% da população brasileira consomem medicamentos da farmácia popular, reduzindo os gastos principalmente para pessoas com 60 anos ou mais. A maior parte desses pacientes consegue os remédios de forma gratuita e os mais retirados são para tratamentos de hipertensão e diabetes. O acesso aos medicamentos foi ampliado pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, uma parceria com as drogarias particulares. O especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, mostra que desde 2004, quando foi criada, a farmácia popular é regida por decreto e portarias. Isso causa insegurança porque tudo pode ser modificado ou extinto pelo governo a qualquer momento. Para evitar isso, o Senado examina um projeto que tenta garantir a continuidade do programa, transformando a sua existência em lei. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser assinado para recebimento diário por e-mail em senado.leg.br/jornal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento. A jornalista Tânia Horman conversa com a senadora Ana Amélia sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.